Voltamos a apresentar Minha Cidade. Voltamos com o nosso programa Minha Cidade. Continuamos ouvindo aqui o empresário Wilson Guadanucci Júnior. O Wilson, ele é empresário aqui em Presidente Prudente, proprietário da empresa Vertiverde. E nós sabemos que nós passamos por uma situação assim, muito crítica, né, nesse nosso país. Até porque temos aí o problema ambiental, é um problema sério que envolve não só o nosso país, é um problema mundial. A gente está acompanhando aí as grandes empresas tentando de todas as formas buscarem alternativas para, de uma forma ou outra, tentar minimizar o impacto ambiental que sofre hoje o mundo. E esse trabalho importante que é feito pela Vertiverde é um trabalho que, sem dúvida nenhuma, num futuro bem próximo, nós vamos ter aí uma recompensa muito grande, que são principalmente as árvores que estão sendo colocadas nesses locais degradados, principalmente da nossa região. E nós tivemos também uma situação complicada, que é a situação do Pontal do Paranapanema. As margens desse lago da usina de Sérgio Mota, muitas árvores foram retiradas e isso acabou mexendo em muito com a própria situação climática dessa região nossa. E esse trabalho que está sendo implantado pela Vertiverde, com certeza, isso vai ser recuperado. Nós vamos ter pelo menos uma parcela de toda essa situação. Bem, Júlio, a partir de agora nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho de como é feito, principalmente o viveiro. Sabe que tem um preparo todo especial, a pessoa precisa entender um pouco de mexer, principalmente com o plantio. Eu gostaria de saber de você como se prepara um viveiro e principalmente quais os custos de tudo isso, Júnior, para chegar na situação que está hoje a Vertiverde. Em primeiro lugar, Geraldo, um viveiro de mudas nativas não é uma coisa tão simples quanto parece, né? Em primeiro lugar, você tem que seguir, na verdade, um protocolo feito pelo governo que chama-se RENASEM. É o Registro Nacional de Sementes e Mudas, porque ele te instrui tudo como você tem que montar esse viveiro. Todas as mudas comercializadas pelas Vertiverde são registradas. Elas passaram por esse processo desse Registro Nacional de Mudas e Sementes, né? Então, é o primeiro passo. Se um produtor quiser, né, implantar o viveiro, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar o governo, o Ministério, e se informar sobre o RENASEM, né? Outro passo que ele tem que dar, por exemplo, uma grande dificuldade que a gente tem no mercado é a busca da semente, tá? Porque essa semente, na verdade, quem faz coleta de semente tem que ser uma empresa também registrada com esse registro. Não existe, é completamente ilegal, por exemplo, fazer coleta de sementes numa mata de preservação permanente. Isso eu não tinha conhecimento. É até legal você citar isso, Júnior, porque muitas vezes a pessoa acha que chegar na mata, retirar principalmente as sementes, fazer esse tipo de trabalho é simples. E isso não pode ser feito, né? É ilegal. E também comercializar essa muda, fazer essa muda do modo ilegal e vender essa muda no mercado também, completamente ilegal também. A muda tem que ter uma genética, tem que ter o registro. Bem, nós sabemos que a questão ambiental ela envolve assim, uma burocracia muito intensa. Além disso que você já disse, essa documentação toda, quando você termina com essa documentação, lá, com a mão na massa, vamos dizer assim, né, Júnior? Lá dentro do processo mesmo, para a gente ver como essas imagens que nós estamos vendo aí, né, desse viveiro bonito, sendo aguado, quer dizer, precisa ter também um controle, precisa ter um trabalho especial para isso, né, para chegar a esse ponto. Exatamente. Por exemplo, Geraldo, nós temos hoje, para atender a nossa lei estadual, nós temos que ter num reflorestamento 80 tipos de espécies da mata nativa. Tá? Então, você tem que ter uma diversidade muito grande nesse viveiro, e é difícil buscar essas espécies. Então, as empresas tem essa autorização que eu comentei, a gente vai buscar essa espécie. Hoje nós temos espécies da Mata Atlântica na Vertiverde e está atendendo também um pouco da espécie do Cerrado para a gente subir um pouco mais para o Mato Grosso. Legal, e isso é interessante porque a região aqui, ela predomina algum tipo de nativa, ela predomina algum tipo de árvores que tem que ser implantada ou não, Júlio? Na verdade, a nossa região, as nossas nativas são da Mata Atlântica, né? Porque o Cerrado começa, vamos dizer, aqui na nossa divisa do Mato Grosso, que tem mais muda cerrada. Você tem o Pequi, por exemplo, lá para cima, que aqui você tem muito pouco, lá você tem bastante já, né? E ele desenvolve aqui, se for o caso? Desenvolve também, mas ele já é um clima mais específico de Cerrado. Então, hoje a gente vê, assim, a gente observa muito o ambientalista
discutindo, as pessoas também questionando o próprio Ministério Público, Júnior, muitas vezes ele quer que você coloque as margens de lagos, rios, as nativas, as árvores também como indaveiro, quer dizer, vocês trabalham tudo isso também, aquela banana de macaco, quer dizer, vocês trabalham esse tipo de árvores nesse local definido, ou tem alguém que faz esse trabalho para você? Não, essas áreas degradadas que a gente pega geralmente são matas ciliares, então é sempre à beira do rio. A gente segue a lei ambiental e a gente planta, na verdade, as mudas exigidas pelo protocolo do governo. São 80 espécies da mata atlântica que a gente usa aqui na nossa região. Tá certo. E esse viveiro, ele necessita de adubos, ele necessita de algo especial para começar a produzir essa muda ou não? Nós trabalhamos com tubetes, na verdade. Então, nós temos duas fases no viveiro. A gente tem umas bandejas, tipo eucalipto, né, para o povo entender um pouco mais. Os eucaliptos mais ou menos 15, os tubetes assim, né, de 15 centímetros mais ou menos. Cada bandeja cabe 228 células. A gente trabalha ela com substrato, né, e um pouco de adubo, e ela tem a parte que é coberta, que ela está fazendo essa germinação, e logo em seguida, depende da espécie, tem espécies, Geraldo, que nascem em 15, 20 dias. Tem espécies que a gente tem de cerrado que demora 4, 5 meses para ela começar a germinar. E essas espécies, porque no passado, muito a gente ouvia as pessoas dizerem o seguinte, que você precisa aquecer essa semente, quer dizer, dar um choque nela térmico para que ela possa... Existe isso? Isso é lenda, Júlio? Existe, Geraldo. Cada uma tem um segredo. Cada uma tem um segredo. Por exemplo, vocês viram na imagem aí o olho de cabra, aquela semente vermelha e preta, ela, por exemplo, você tem que deixar uma água fervendo. Quando essa água começar a ferver, joga a semente dentro, deixa 5 minutos, se deixar 8, ela queima, não germina. Tirar ela dali, pôr numa água gelada, deixar ela descansar por um dia para depois semear. Cada uma tem uma história. Todo esse processo é feito pela empresa quando há necessidade. Quando há necessidade, é feito pela empresa. Todo esse processo é feito. Nós temos um técnico que eu comentei, que é o Celso Machado, com experiência de 20 anos, então, que tem o pulo do gato. O pulo do gato é muito difícil. Por exemplo, é diferente de uma semente de eucalipto, por exemplo, que é uma semente de bolo. Ali você vai, plantou, fez, você consegue. Cada nativa tem uma característica para germinar. Por exemplo, o jatobá, a gente pega uma broca de dentista e fura ele. Tem que furar, deixar ele de molho para depois estar semeando. Legal, e são dicas que o nosso telespectador não tem conhecimento, né? Quer dizer, eu não tinha, a gente conhece um pouquinho dessa situação, Júnior, até mesmo de vivência na lavoura, que sou oriundo da lavoura, da roça, então a gente conhece um pouquinho disso, mas são dicas especiais, importantes, para as pessoas que vão entrar no ramo, que estão interessadas em plantar até mesmo uma árvore. Aproveito a oportunidade, Geraldo, para convidar as pessoas, né, o telespectador, para visitar o nosso viveiro aqui em Presidente Bernardo, fica pertinho, será um grande prazer receber todo mundo, receber as crianças, a gente recebe as crianças, faz um pouco de educação ambiental. Nós temos um curso que a gente faz a cada 2 meses, por exemplo, chama Eu Planto Futuro. A ideia desse curso é a gente capacitar as pessoas de campo, justamente para a gente ter esse trabalho de campo. Dessas pessoas que fizeram esse curso para a Verde Verde, nós já contratamos 4 pessoas. Então são 4 famílias que já vêm trabalhando, que nós capacitamos. Porque parece que é fácil plantar, Geraldo, mas tem as técnicas, tem que ensinar as pessoas a ver. E a gente faz isso para não tirar os netos, os filhos dos produtores, para vir para a cidade, né, para fazer. Então a gente acaba dando esse emprego rural. Isso as pessoas é uma coisa muito importante que a gente faz. Que ótimo. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai me responder no próximo bloco. Eu gostaria de saber, Júnior, hoje você largaria tudo que você largou para trás para mexer com o verde, para trabalhar com a empresa que você está implantado? Daqui a pouquinho você vai responder isso para a gente no próximo bloco. O Júnior, além de responder essa nossa pergunta, ele também vai estar conversando conosco, falando um pouquinho mais sobre a empresa, né? Eu quero saber um pouquinho mais sobre a empresa Verde Verde, como ela é implantada aqui em Presidente Prudente, de que forma que ela vai ser trabalhada. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta com essa informação para você. Estamos apresentando Minha Cidade.